Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 5 de setembro, estamos na 22ª semana do Tempo Comum e vamos meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Queridos irmãos, amadas irmãs, nós temos no Evangelho de hoje essa manifestação da compaixão de Deus. Jesus que, de um modo incansável, persistente, ia ao encontro daqueles que mais precisavam, dos enfermos, dos doentes, dos atormentados, e também não negava acolhida a todos aqueles que o buscavam com sinceridade, com uma realidade de necessidade, com fé. Querido irmão, amada irmã, o Evangelho de Lucas tem essa característica. Também é conhecido como o Evangelho da Misericórdia, de um Deus que se faz próximo, de um Deus que toca as nossas feridas, que trabalha no homem, principalmente manifestando a sua graça e sua salvação. E o Evangelho de Lucas, ele deixa uma informação assim, bem clara, que depois do pôr do sol, Jesus continuava a agir, a manifestar a sua compaixão e a sua misericórdia. Nós estamos falando da antiguidade, antes da luz elétrica. Hoje, muitas das vezes, nós continuamos os nossos afazeres à noite, de dia, estudamos de dia, de noite, trabalhamos de dia e de noite, graças à tecnologia, à invenção da energia elétrica, mas na antiguidade não. Na antiguidade, o tempo para se fazer, para se realizar, para se resolver as coisas era durante o dia. À noite era para o descanso, era somente para para se recolher, porque sem a luz elétrica, muitas vezes não se podia fazer muita coisa. E nós vemos aqui no Evangelho que, mesmo depois, da onde não se podia fazer mais nada, Jesus continuava a agir. Que maravilha, querido irmão, amada irmã, nós ouvirmos isso. Porque também na nossa vida nós passamos por muitos momentos que a gente percebe que não podemos fazer mais nada. Quantas vezes nós nos deparamos com situações limites, seja uma enfermidade, seja um problema familiar, seja um problema com as nossas misérias, com os espinhos da carne que nós temos, e nós vemos a nossa fragilidade, o nosso limite, a nossa miséria, e percebemos que há realidades muito maiores do que nós. E percebemos que não podemos mais agir, fazer, falar. Quando escutamos essa passagem, Jesus nos consola e fortalece a nossa esperança. Ele diz: quando chegar o seu limite, começa o meu impossível. Deus continua a agir, mesmo quando não se há mais nada a fazer aos nossos olhos, porque para Deus tudo é possível.
não há impossível para Deus. Que o Senhor fortaleça essa certeza da nossa fé. Que mesmo passando, muitas das vezes, por situações na nossa luta de santidade, situações difíceis pessoalmente, familiares, enfim, que nós nunca percamos a esperança, a certeza de que Deus sempre ainda pode agir. Do mesmo modo, querido irmão, amada irmã, que a sogra de Pedro nos ajude à verdadeira postura de gratidão. Quando reconhecemos as maravilhas de Deus na nossa vida, quando somos tocados por Deus e recebemos a sua graça, o cuidado de Deus que nos levanta, nos tira do torpor. Amado irmão, querida irmã, o que podemos fazer na nossa gratidão, no nosso louvor, é servir, é manifestar, é testemunhar que a misericórdia de Deus nos alcançou e realizou maravilhas. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.